Pai do Senhor, para os irmãos que nos acompanham de casa, estamos iniciando aqui a live da Escola Bíblica Dominical aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Parque dos Camargos 1. Louvando a Deus por estarmos reunidos aqui para mais uma live da EBD. Hoje iniciando o novo trimestre EBD, o segundo trimestre deste ano, começando com a live. Mas o nosso Deus está conosco e nós estamos alegres por estarmos juntos aqui, reunidos junto com os irmãos de casa, que estão atentos para aprender a palavra de Deus. Amém? Estamos no meio de um jejum, nós e muitos pastores reunidos para jejuarmos pela nossa nação, pelo nosso povo, para que o Senhor venha intervir. A intervenção divina é o que nos dá força e dá coragem. Sem Ele nada podemos fazer. Gostaria de chamar a irmã Eunice para estar louvando com o hino da harpa, e logo depois daremos continuidade. Amém? Vamos fazer uma oração primeiro para que o Senhor venha nos abençoar, estar conosco e nos fortalecer. Deus soberano e santo, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Pai, pela tua bondade. Pai, diante de tudo que está acontecendo, Pai, mas a nossa confiança está em Ti, Senhor. Tu é que tem, Pai, todos os propósitos, Pai, os seus desígnios, Pai, nunca serão frustrados. O Senhor há de resolver para essa situação, meu Deus. A nossa confiança, Pai, é sempre em Ti. Pedimos a Ti pela Tua bênção, pela Tua misericórdia, Pai. Abençoa todos os nossos irmãos, Pai, aqueles que não podem estar, Senhor, saindo, Pai, aqueles que estão do grupo de risco, Senhor. Mas a Tua mão é poderosa para guardar, Senhor. Guarda, Senhor, como o Senhor guardou o povo de Israel ali no Egito, na terra de Gósen, Senhor. Livrou de todas as pragas. E assim confiamos em Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor, adorar o Senhor com o hino da harpa. Eu logo depois estarei fazendo a leitura da escola bíblica e já estarei passando para o pastor Marcos para ele estar dando continuidade ao trabalho. Da igreja com o Pai do Senhor, todos os que estão nos ouvindo, vamos louvar o Senhor com o número 1. Número 1 da nossa harpa cristã. Vamos adorar o nosso Deus. Deus prometeu com certeza chuva de graças mandar. Ele nos dá fortalezas e ricas bênçãos sem par, chuva de graças, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador, Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor, chuva de graças, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador, dá-nos, Senhor, amplamente, deu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser, chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do oh, aleluia, glória a Deus. Faz os teus servos piedosos, dá-lhe virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor, chuva de graça,
constante, chuvas do Consolador. Aleluia, graças a Deus. Meus irmãos, hoje está iniciando a lição de número 1, 5 de abril de 2020. Título da lição de hoje: Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Vamos ler o texto áureo e a verdade prática. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, e Atos, capítulo 19, versículos 1 a 7. Diz assim o texto áureo: A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 2. A verdade prática. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Amém. E a leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2, e Atos capítulo 19, versículos 1 até o 7. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que creste no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Amém. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, vou passar a palavra de direção do trabalho do pastor Paulo, pastor Marcos Mendes, que ele venha dar continuidade. Amém? Deus abençoe os irmãos. Pastor. Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, nós estamos felizes em poder estar aqui na EBD, agradecendo a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá, e é muito bom a gente poder, através dos meios de comunicação, conversar com os irmãos que estão em casa. É muito bom. Eu queria convidar aqui para sentar pertinho de mim o pastor Hélio Clabon Júnior, um amigo particular, uma bênção. E pastor Hélio é escritor, é servo de Deus, e recentemente ele lançou o livro sobre a carta aos Efésios, né, que tem como título O Mérito da Graça. Ele até passou para mim, mas eu esqueci de abrir aqui. E como nós havíamos convidado para que no final desse trimestre ele pudesse fazer o fechamento desse trimestre, e é difícil a gente pegar ele em casa, né? Sem fazer nada. E agora, nessa época de quarentena, nós conseguimos esse espaço para que ele estivesse aqui conosco, e eu queria agradecer pela sua gentileza, pelo seu carinho para conosco, e dizer para os irmãos que estão em casa que eu vou estar acompanhando aqui na live da igreja as perguntas que os irmãos têm liberdade para fazer. Podem fazer as perguntas referentes ao tema da lição, e nós estaremos aqui transmitindo para o pastor, que a partir de agora terá liberdade para trazer aí uma visão geral, uma panorâmica muito boa
sobre a carta aos Efésios, e creio que através disso nós poderemos aí ter aí uma base, um subsídio melhor para a gente continuar as outras 12 lições aí. Pastor Hélio, seja bem-vindo, Deus abençoe, Pai do Senhor, fique à vontade. Amém. Pai do Senhor, Deus abençoe os irmãos aí que estão nos assistindo, os irmãos aqui que prepararam toda a estrutura para a gente estar aqui. Deus abençoe, que a boa mão do Senhor sempre nos conduz aí, aproveitando sempre aí o momento, né, que nós vivemos aí e se reinventando com a graça de Deus. Eu queria agradecer ao pastor Marcos que me convidou, e eu sempre lembro da palavra do pastor Deirão, um grande amigo. Ele diz assim: as minhas mãos são tuas mãos, meus pés são teus pés. Faço dele aí as palavras e de verdade, né? Sempre que puder, sempre que precisar, eu quero estar aqui com os irmãos ajudando a igreja no geral como o corpo de Cristo. Muito bem, pastor, então vamos começar a trabalhar em Efésios, né? Vamos lá. No primeiro momento eu queria fazer assim, um panorama, e depois a gente pega o texto mesmo e vai trabalhando de uma forma panorâmica aí para a gente, por meio de parte do texto, extraindo as doutrinas aí para servir como base para o trimestre que vem. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender aqui, obrigado, pastor, evidente que seria interessante nós trabalharmos a questão histórica, o templo da Diana, né, da grande Artemis, que ela tem muita importância, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Isso tem muita importância, a gente lendo o texto da Atos, que o irmão acabou de ler. Inclusive, o templo se tornou um centro financeiro. As pessoas depois, era um banco da época, de tanto movimento de dinheiro que tinha lá. Então, você pega o texto de Atos, um rapaz chamado Demétrio, enquanto o Paulo estava pregando o evangelho, ele estava tranquilo, não tinha problema nenhum. Aliás, era até mais um meio de ganhar dinheiro. Mas quando eles implicaram na venda dos nichos da deusa Diana, aí então o sindicato reagiu. Então você percebe que é uma reação econômica e política por conta do templo da deusa Diana. Então a religião, ela sempre é um motivo de ganho financeiro também. Então, nós precisamos ter muito cuidado para que o evangelho da graça não se torne uma mercadoria. Então esse pano de fundo ele é importantíssimo para nós. Mas o texto de Efésios mesmo ele é bem doutrinário. Então, como nós precisamos partir para ele? Como é que nós devemos estudá-lo? Primeiro, qualquer texto bíblico, nós precisamos definir qual é a doutrina principal que aparece ali. Então, quando nós pegamos o texto, os 6 capítulos de Efésios, nós, de senso comum ou de consenso comum, nós estudamos ali a eclesiologia. O que é a eclesiologia? A doutrina da igreja. Mas eu sempre digo o seguinte, que nenhuma doutrina fundamental ela pode ser trabalhada sozinha. Nós precisamos compreender outra doutrina que vai ajudando. Então, qual é a outra doutrina que é fundamental para o Efésios? Se nós vamos estudar eclesiologia em Efésios, eclesiologia, nós estudamos que o corpo, o que é a igreja, como Deus constituiu a igreja. Ele vai dizer isso no capítulo 3, que ele, capítulo 2, não, no capítulo 2 ele vai dizer que derrubou o muro de separação e fez de um povo, dois povos, um só. E aí é a beleza da igreja. Só que não é possível conhecer a igreja como corpo se não conhecer a cabeça que é Cristo. Então, é fundamental estudar cristologia, quem é Cristo, para você entender o corpo. Então, quem estuda a igreja divorciado, separado de Cristo, não entende. Por quê? Mecanismo, corpo, a função do corpo, a ação do corpo como igreja, só é possível ser entendido a partir dos comandos, que é a cabeça. Então, se eu não souber quem é Cristo, eu não consigo entender por que a igreja age desse jeito. Por quê? Eu estou mexendo a minha mão aqui, né? O pessoal diz que eu mexo muito a mão, né? Agora, esse comando vem da cabeça. Então não dá para estudar a eclesiologia se não compreender quem é Cristo, a santidade de Cristo, o papel vicário, a justificação, essa coisa toda. Então nós precisamos estudar eclesiologia a partir de Cristo, ou seja, ninguém estuda o corpo se não estudar a cabeça. Então nós vamos no texto de Efésios trabalhar, pelo menos aí de en passant, de forma panorâmica, trabalhar os textos aí. Aí então, pastor, nós vamos decidir aqui como é que nós vamos fazer com o texto de Efésios a partir dessa proposição, corpo e cabeça. Então a gente vai trabalhando isso a partir dos textos. Muito bem. Bom, eu gostaria que o senhor seguisse
a linha do esboço do seu livro, que eu acho que... Do sumário. Do sumário, exato. Ele vai trazer uma compreensão muito boa, porque esse pano de fundo, ele nos faz entender melhor o propósito da carta e com certeza a gente vai ter uma compreensão muito melhor do que essa carta nos diz hoje, principalmente nos nossos dias atuais. Então o senhor pode seguir aí então o sumário do livro e também vamos encaixando aí algumas coisas referente à lição de hoje. Ok, então a gente vai junto aqui, né, nesse bate-bola, como diz aí, vamos trocando passe aí. Então é evidente que trabalhar sobre as questões históricas, arqueológicas, trabalhar sobre a política, a questão econômica é importante, mas vamos essencialmente trabalhar com o texto. Então, pegando o capítulo 1 de Efésios, onde a gente vai começar, Paulo ele sempre tem uma maneira muito peculiar de trabalhar as suas introduções. Então, o capítulo 1, o versículo 1 e 2, nós temos o que? A introdução. E você tem uma metodologia de apresentar, de escrever cartas, epístolas no primeiro século. E Paulo ele segue essa metodologia, mas ele aplica os conceitos aí do Evangelho. Então, cada palavra que nós temos aqui no capítulo 1, versículo 1 e 2, já daria assunto para nós discutirmos aí o resto da vida. Então, cada palavra é um oceano da graça de Deus. Então, vamos fazer aqui uma introdução muito ligeira aqui. Então, ele se apresenta, quando ele coloca aí Paulo. Quando nós pegamos a palavra Paulo, a gente precisa, o nome próprio Paulo, já precisa saber quem é Paulo, o que aconteceu com Paulo. Aí, então, nós devemos estudar. Ele é um rabino, é um cidadão cosmopolita. O que significa ser cosmopolita? Ele era um grande rabino formado aos pés de Gamaliel, um grande conhecedor da cultura grega, um cidadão romano. Então, cosmopolita, ele conversa, ele dialoga com todas as três principais culturas da época. Então, o nome por si, Paulo, já tem um monte de teologia, um monte de coisa para a gente estudar. E aí, então, ele vai dizer que ele é apóstolo. A questão do apostolado também já seria bastante importante. Vamos só nos deter aqui com a questão do chamado. Depois, num dado momento, a gente talvez discuta isso aqui. Então, ele vai dizer, Paulo, que é apóstolo de Cristo, Jesus pela vontade de Deus. Então, outra vez aqui, ele vai dizer assim, não foi eu que disse eu sou apóstolo, não foi eu que decidi ser apóstolo, é a vontade de Deus. E essa questão da vontade de Deus vai trabalhar de uma forma bastante importante. Então, é Deus que de antemão o escolheu como apóstolo. Então, ele já vai dizendo, eu não dei carteirada e resolvi ser apóstolo. Aliás, alguns outros apóstolos, ele vai defender isso em Corinto, segunda carta de Coríntios, que alguns rejeitaram o apostolado dele, mas ele vai comprovar ali em Coríntios que ele foi chamado por Deus, encontrou o Senhor no caminho de Damasco, então ele tem credencial para ser apóstolo. Então, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e infiéis, em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Outra questão importante, nós nunca vamos encontrar nas cartas a igreja de Éfeso, a igreja de Roma, a igreja de Filipe, a igreja de Barueri. Ele nunca vai usar isso. É a igreja em, ou a igreja que está. A igreja ela está no lugar, mas ela não é do lugar. A igreja ela não é uma sucursal do Estado. A igreja ela não é um departamento da cidade. A igreja é de Jesus, é o corpo de Jesus num lugar, mas ela é de Deus, ela é de Jesus, a igreja tem dono. Então, essa metodologia de Paulo ela é muito importante também. Aos santos que estão em Éfeso, ou seja, a igreja não é propriedade da cidade, ela está, mas não é, ela é de Jesus. Então, essa palavrinha aqui também, ela é bastante importante para nós. Valeria então dizer também que a igreja não é uma propriedade da religião. Muito pelo contrário, a religião, ela inclusive, ela macula. É muito complicado, pastor, conviver com o religioso. Por isso que o título do livro, eu resolvi o mérito da graça. Porque o dia que eu desconfiar que isso aqui é meu, ou que eu mando isso aqui de alguma coisa, ou que eu me salvei, ninguém me aguenta. Aliás, ninguém precisa me ensinar a ser egoísta e prepotente, eu já sou. O Evangelho, ele já vai destronando esse Senhor que tem aqui, né? Então, todas as vezes que alguém ele acha que pertence à igreja, ou a igreja pertence a ele, melhor dizendo, ninguém suporta. Então, a igreja não tem dono. Nós somos chamados, capítulo 4 vai dizer isso. Por que Deus construiu apóstolos, evangelistas? Para quê? Para a edificação do corpo.
a partir da cabeça. Então, a igreja, ela tem um viés completamente contrário à religião, porque a religião nos ensoberbece. Quando a gente convive com o religioso, quando nós somos religiosos, a gente fica insuportável. Nós não temos propriedade. A propriedade, aliás, ela é extensão da cabeça, que é Cristo. A igreja é de Cristo. Aliás, a igreja e Cristo quase que é a mesma coisa. Muito bom, muito bom. Continuemos então. Muito bem, então o versículo 2 do capítulo 1, ainda essa questão de estrutura introdutória. Outra palavra maravilhosa que Paulo usa como metodologia das suas cartas: a vocês, graça e paz. Essas duas palavrinhas, pastor e irmãos, elas nunca vão aparecer em ordem invertida. Todas as vezes que você encontrar no cumprimento paulino, é graça e paz. Por quê? Porque a paz é filha da graça. A paz é fruto daquilo que chama de árvore da graça. Quando ele está dizendo aqui paz, não é uma paz, uma tranquilidade de viver nesse mundo. A paz aqui é o que ele vai trabalhar lá em Romanos capítulo 5. Tendo, pois, sido justificado por Deus, temos paz, por Cristo temos paz com Deus. Ou seja, o homem sem Deus, ele está debaixo da ira de Deus. Ele é inimigo de Deus. É só por meio de Jesus Cristo que nós somos reconciliados. Então, essa paz aqui não é uma paz que a ONU vai estabelecer, que os governos vão estabelecer. O que ele está dizendo aqui é que uma paz verdadeira, ela é fruto da graça. Essa paz aqui é a reconciliação do homem com Deus. Então, o mundo pode estar perturbado, em caos, em pandemia, num caos econômico, mas aqueles que foram alcançados pela graça, ele tem paz com Deus. Então, essa palavra é gêmea. Elas são gêmeas, ela nunca é invertida. Você nunca vai encontrar paz e graça, mas graça e paz. Como se dissesse, uma vez que o mérito da graça te alcançou, uma vez que o evangelho da graça te transformou, você tem paz com quem? Com Deus. Essa paz, então, ela independe do controle exterior, de eu controlar qualquer que seja a circunstância fora. Eu não preciso ter controle fora para eu estar em paz. E a graça automaticamente, ou seja, a paz, ela não é possível em meu coração sem antes a graça não ter invadido. De maneira nenhuma. É obra de Deus. É obra de Deus. Inclusive, eu tenho um outro texto chamado Paz Inquieta. Eu deveria vir aqui estimular, fazer um papel de coach, né? Mas isso aqui é completamente contra o Evangelho. Inclusive, nesse texto, Paz Inquieta, o que eu trabalho? Que essa paz com Deus vai te trazer problema com o mundo, vai te dar conflito, irmãos. Por quê? Porque a paz com Deus gera inimizade com o mundo, porque são reinos diferentes. Existe sempre uma ruptura, né? Uma ruptura necessária. Então, o que é paz inquieta? No texto eu trabalho os profetas menores e trabalho a partir do João Batista. Diante de Deus, o João Batista está tranquilo, celebrando a paz que foi conquistada por Cristo. Então ele está resolvido, sabendo que a eternidade está resolvida. Mas a paz com Cristo gera necessariamente um conflito, um conflito, né? Um embate, uma guerra, é bélico mesmo. Por quê? Os valores do reino de Deus são contraditórios aos valores do reino do mundo, é o mundanismo. Então a paz com Deus, pode acreditar, irmãos, vai te lançar para o meio de uma guerra. Então a paz, a graça produzindo a paz, ela necessariamente vai produzir conflito. Há uma constante guerra entre nós e o mundo. Por exemplo, de maneira muito simples aqui, segunda-feira, num dia normal, vamos trabalhar. Você chega na empresa, há um conluio lá para desviar dinheiro. O que o Evangelho da Graça vai dizer para você? Que você não deve desviar o dinheiro de onde você trabalha de lugar nenhum. E tem lá um grupo que faz isso. Pronto, você já arrumou o problema. Você está em paz com Deus, mas em conflito com a filosofia mundana. Questão de ideologia de gênero, essa coisa toda. Não há possibilidade de ter paz com Deus e viver plenamente em paz com o mundo. De acordo com o sistema. Não tem possibilidade. Então, essa paz aqui, necessariamente, nós vamos ter problema. Por isso, então, Jesus nos disse: eu vos envio como ovelha Capítulo no 10, meio de lobos. É isso aí. E é tanto que ele fala: quando chegardes em uma casa, diga paz seja convosco. Exatamente. Se houver ali um filho da paz, essa paz se estabelecerá ali. Porém, não havendo, ela retornará para vocês. Existe realmente esse conflito entre a paz de Cristo
e o sistema mundano. Não é possível andar de acordo os dois. Não há possibilidade de fazer uma aliança. É impossível. É completamente antagônico, contrário. Essa paz que Paulo está dizendo aqui, todo o contexto teológico, escriturístico, melhor que teológico, escriturístico, dizer o quê? Que a partir do momento em que a pessoa é regenerada pela graça, ele vai ter uma vida tranquila, sossegada, como se estivesse viajando para a eternidade, uma carruagem dourada, desfrutando de todas as bênçãos, de tudo. Não é verdade isso, irmãos. Isso, então você passeia por aí e encontra nos muros, né? Você vai ter paz aqui você vai encontrar essa paz, você vai encontrar uma paz eterna. Essa paz eterna, enquanto vivemos aqui, ela não é possível, não é possível. E também não é possível, por exemplo, a igreja que prega essa paz, ela andar de braços dados com o sistema. Ela vai ter que fazer aliança, e aí então ela já descaracteriza o ser igreja, não há possibilidade. Então há um conflito. Então as cartas de Pedro, ela vai nos ajudar bastante. Vai dizer assim, irmãos, qual é o melhor jeito de evangelizar? É você ter uma ética cristã e saber sofrer. O sofrimento, ele é o maior material evangelístico que nós temos, porque em face do sofrimento, nós glorificamos a Deus, porque o mundo nos persegue, e como sal da terra e luz do mundo, nós vamos ver de tal maneira, dependendo do Espírito Santo de Deus, que as pessoas vão ver que há algo diferente em nós, suportando essa perniciosidade mundana. Então, graça e paz aqui significa paz com Deus, e a paz com Deus necessariamente ela nos torna inquietos com o mundo. A gente reage com o sistema mundano. Então percebe, irmãos, que cada palavra aqui nós teríamos aí o resto da vida para trabalhar. A riqueza teológica, literária, escriturística aqui, ela transcende qualquer capacidade humana de trabalhar tudo que tem aqui. É o Espírito Santo de Deus que vai trazendo as verdades para nós. Muito bem, então ele se apresenta, diz que ele é apóstolo pela vontade de Jesus, aos santos que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz de onde vem essa paz. Então nós temos aí essa parte introdutória. Aí então, nós temos do versículo 3 até o versículo 14, um hino. Isso que nós vemos aqui na minha Bíblia, eu estou com uma NVI aqui. Ele tem um tema, as bênçãos espirituais em Cristo. Isso aqui é uma doxologia, é um hino. Onde é que está a música? A música a gente não sabe, a letra está aqui. Então ele está cantando alguma coisa aqui. O Paulo ele se vale muito de música. Então o que ele vai cantar aqui? Ele vai dizer que a salvação ela pertence à Trindade, a salvação trínica. Então vamos de alguma maneira aqui trabalhar esses versículos aqui. É evidente que não dá para trabalhar todo o texto, mas como é que ele vai trabalhando? Dos versículos 3 ao 6, ele canta, ele explode em adoração, em louvor, dizendo qual é o papel do Pai na salvação. E ele sempre termina dizendo o quê? Para o louvor da gloriosa graça. Então ele tem uma metodologia, vamos ver essa metodologia. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. Então, é evidente que nós temos aqui uma porção de temas para trabalhar, mas vamos de forma panorâmica. Por que Deus nos elegeu? Então, aqui, é para o louvor da sua glória. Só há um motivo de nós discutirmos isso aqui. Tudo que Deus faz, Ele faz para si mesmo, no sentido de que é para a glória do Senhor. Então, quando nós vivemos para a glória do Senhor, nós encontramos a verdadeira humanidade, porque o Evangelho não é fábrica de deuses, Evangelho é fábrica de gente, porque no pecado de Adão, o ser humano ele se tornou animal. Então quando você propõe alguém para ele ser tão poderoso quanto Deus, você mudou a natureza. Quem quer ser Deus se torna idólatra de si mesmo. Então a verdadeira proposta do Evangelho é mostrar que você pode ser mais gente do que é.
Você pode ser mais humano e mais ético do que é. Por quê? Porque a graça de Deus nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos irrepreensíveis e ser o quê? Imitadores de Cristo. Mas é evidente que não é imitar Cristo na sua divindade, mas imitar Cristo na sua humanidade. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque nós temos a oportunidade de irmos nos humanizando. Essa é a proposta. Se tornamos gente. E gente boa. Gente boa, mas é exatamente isso, pastor. Então olha só, vamos tomar aqui o exemplo do que nós estamos vivendo aqui. Essa pandemia. De onde veio essa pandemia? A gente sabe que os chineses comeram inadequadamente. Não é isso? Sim. Não se alimentaram de qualquer coisa? Você pega o texto de Levítico, ele não ensina a gente a comer? Sim. Ora, por que Deus proíbe um alimento e não proíbe outro? Porque é um ser ranziza que está dizendo assim, eu não quero que você coma isso, eu vou ficar chateadinho. Está cerceando o seu direito de liberdade. Então Deus Ele está diz assim, nos protegendo. Então. Exatamente. Então Deus diz assim, ó, não faça isso, não faça aquilo, não coma aquilo outro. Por que ele está dizendo isso? Porque ele é um ser ranziza, eu não quero que você coma, vai ficar chateadinho. Essa é uma projeção muito humana e de humano caído. Então quando Deus proíbe alguma coisa, proíbe para evitar que a gente se auto-aniquile as nossas próprias idiotices. Então o Adão, antes da queda, ele sabia comer direito? Evidente. Depois da queda, não. Então quando Deus proíbe comer um tipo de comida, ele está dizendo, se você não comer isso, vai acontecer aquilo. Então o pessoal come qualquer coisa, o que acontece? Você tem um vírus que te mata. O povo está no deserto, ele diz assim, ó, não come carne muito gordurosa, não come carne de porco, não come isso, não come aquilo. Por que Deus proíbe isso? Porque ele sabe, imagine você comer uma feijoada e sair para evangelizar num calor de 50 graus na cabeça. O que vai acontecer, pastor? Vai dar uma indigestão. Uma indigestão terrível, né? O que significa? Que Deus, por graça, ensina o povo a comer, porque não ensina a gente a comer. Eu acho interessante que, principalmente nós pentecostais, eu sou pentecostal. Alguns dizem, não é pentecostal. Evidente que eu sou de berço pentecostal, de convicção pentecostal. Eu nasci na Assembleia de Deus, não pelo viés ideológico, mas eu creio nos dons pentecostais, eu creio para hoje, não nesse exagero, valorizando a personalidade humana, mas na graça de Deus. Então, alguém vem na igreja e ele tem uma visão, ele fala em línguas, maravilhoso dentro do contexto, mas aí ele não lava a mão direito, ele não é bom pagador, ele tem diabetes, ele tem pressão alta e ele come de qualquer jeito. O médico diz assim, você não pode comer isso. O que ele faz? Ele fala em línguas estranhas e ele deixa de santificar na maneira de se alimentar. Percebe? O evangelho ele é humanizador para a glória de Deus. Deixa eu fazer uma colocação aqui, pastor. Então, nesse sentido, a pessoa, por exemplo, o cristão hoje, que ignora a quarentena sob o pretexto de que ele é protegido por Deus, ele estaria caindo nesse engodo? É uma bravata. O que é uma bravata? Quando nós estamos juntos com alguém, fala, vai dar certo em nome de Jesus, mas a gente sabe que quando está sozinho, essa bravata não serve mais. Então, evidente aqui que nós não vamos discutir viés ideológico, por que estão fazendo isso, aquilo, outro, mas é evidente, irmãos, que nós estamos sujeitos a vigilância sanitária, pessoas que estudaram para isso, como o vírus eles vai se disseminar, essa questão toda. Então, Deus ensinou a lavar as mãos. E eu digo mais, você pega o texto do Deuteronômio, o texto está escrito assim, quando vocês estiverem no deserto, levem entre as suas armas uma pá, para quando vocês defecarem, está escrito lá, abra um buraco, faça e cubra, porque eu sou santo. Por quê? O povo não tinha conhecimento científico para saber quais são as consequências disso. Exato. Então Deus está ensinando que aquilo vai trazer doença. Então, voltando a dizer aqui, se a gente não observa lavar as mãos, então quem que ensina a lavar as mãos? Ensina a lavar as mãos? O Evangelho. Ele vai ensinar, você pega o texto de Levítico, toda a santificação, pastor, toda a santificação, irmãos, ela está atrelada, ela tem um viés de limpeza. Alguém está com lepra, vai lá, Deus curou, o que você tem que fazer? Toma banho. Você tem um texto lá sobre relação sexual, terminou dentro do casamento a relação sexual, toma banho, lava a mão, vai apresentar um objeto ao Senhor, o que você faz? Isopo, você tem uma questão antisséptica. Então santidade tem a ver com limpeza.
as pessoas dizem, eu sou santo porque viu anjo. Viu anjo, mas não faz a barba, não toma banho, não passa o perfume, não escova os dentes. Então, é um pentecostal que precisa entender que saneamento básico é o quê? É um viés da graça de Deus. Amém. Então percebe que por que Deus predestinou? Sem discutir a priori essa questão, vamos discutir em um dado momento, para quê? Para sermos conforme a imagem de Cristo. Imagine Cristo sendo um glutão. Imagina Cristo não escovando os dentes. Vamos nos limites da sua época, né? Evidente. O interessante que eu acho é que Jesus curou leprosos. Pois é. Mas ele não fechou os locais onde eles ficavam. Eles continuaram balançando o sininho, continuaram lá na quarentena deles. Não foi? Jesus não saiu fechando os leprosários, os locais onde eles estavam. Uma outra coisa interessante também é que quando Jesus Cristo nasce, que Herodes o persegue, era o Filho de Deus, não era? Com todo o poder, a criança recém-nascida, e Deus aparece em sonho para que José fuja. Não contrasta bastante com esse superpoder aí que a gente esse triunfalismo hoje. Inclusive, pastor, quando tem essa questão do enredo para que ele fuja, ele não só fugiu, mas Deus preparou reis de outras nações com poder aquisitivo para trazer ouro para financiar a viagem. Exato. Soberania de Deus, e agora é hora de fugir, agora não é. Então, o bom senso, a graça de Deus vai nos ajudando. Sobre essa questão ainda, pastor, de Jesus curar, no capítulo 4 de Mateus, nós temos um texto assim. Jesus então ele foi lá para o norte, lá para a Galileia, ele chamava de Galileia Gentil. Olha o capítulo 4 de Mateus que vai dizer, 4:23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando. Uma maravilha, Deus curando, Jesus curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre eles se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. De novo para essa palavra curar aqui, e quando nós pegamos uma chave, a linguística grega, a palavra que aparece aqui, ela é terapeu. Terapeu é de onde vem a palavra terapia. Então, quando a gente lê um texto como esse, é evidente que Jesus curou com o poder que lhe é próprio, dizendo, seja curado, em nome de mim mesmo, dizendo assim, né? Mas outras vezes, como é que ele vai curar? Ele vai curar não pelo método divino, pelo método humano. Então, imagine Jesus entrando numa casa e perguntando, tem alguém com lepra aí? Então ele vai e limpa. Então, curar aqui, irmãos, não é somente pelo poder divino, mas pelo lado humano. Imagine a igreja, como é que ela cura? Irmãos, eu creio no poder de Deus para curar, mas ela cura com companheirismo. Então vamos imaginar que eu venho aqui à noite, pregue aqui, e Deus me dá uma revelação. Eu digo, você irmão aí atrás, você está com isso, então seja curado. Eu creio nisso, mas aquele irmão vai para a casa dele, eu não sei o nome dele, eu vou para a minha. Deus abençoou? Abençoou. Mas quando a igreja ela se envolve com esse irmão, está lá visitando, levando uma cesta básica, curando, o que acontece? Comunhão. Então Jesus não só curou pelo método do milagre, mas curou pelo método da relação. Em todo tempo ama um amigo, e na angústia ama o irmão. A igreja só é igreja quando ela não só se vale do método do milagre, mas do método da misericórdia, da compaixão, do amor, do relacionamento. Isso é igreja. Por isso, então, o Evangelho nos humaniza. Exatamente. Ele nos torna cada vez mais parecido com esse Jesus, né? Cada vez mais humano, cada vez mais gentil. É impossível você ser um seguidor de Jesus e ter um comportamento contrário. A gente luta contra isso, porque é a nossa natureza. A nossa natureza, ela sempre quer se sobressair. Mas essa eleição aqui, que ele fala no versículo 4, que o senhor leu, né, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, isso é um presente que vem de nós. É graça, é o mérito da graça, é sempre o mérito da graça. Evidente, nós temos muitos outros textos para trabalhar em relação à eleição, mas isso aqui já nos ajuda bastante. Então, eu sempre digo que a eleição, ela não causa prepotência. Então, quando alguém diz assim, eu sou eleito, pronto, eu não fui eleito nada. Por quê? A evidência da eleição é a compaixão, é a misericórdia, o desejo de se envolver. Então, a marca da eleição é o desejo de se envolver com o reino de Deus.
não é teologar. Bom, o pastor percebe que nós estamos aqui no versículo 6 e o papo vai embora, né? Então, nós estamos falando aqui no capítulo 1, do 3 ao 13, e eu disse que essa é uma oração, é um hino da Trindade. Então, depois que ele diz que Deus salvou para o louvor da sua glória, na eternidade passada, então, no presente, como é que Deus concretiza isso? Jesus veio, é o que Paulo vai dizer em Romanos, né? Deus conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Então, na eternidade passada, Deus resolveu. No presente, Ele manifestou. E no futuro, nós teremos um corpo glorificado. Isso também nós deveríamos trabalhar com um pouco mais de calma. Mas a partir do versículo 7, qual é o papel de Cristo nessa convenção da Trindade da salvação? Nele temos a redenção. Nele quem? Quem é que nos redime? Jesus. Ele fala do Filho de Deus no versículo anterior. Nele temos a redenção por meio do sangue, do seu sangue, o perdão dos pecados. Eu não vou ler todo o texto para a gente ir para frente aí, né? Como é que ele vai terminar? Versículo 12, depois de dizer como é que ele fez isso. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Você percebe que como que é o hino que ele está cantando? Ele diz como é que Deus salvou e como é que termina essa estrofe? Para o louvor da glória de Deus Pai. Aí ele canta, ele fala o papel de Cristo na salvação, para o louvor da sua glória. E aí então é a última parte, que é o Espírito Santo. Não a última de importância, mas por questões, né, logísticas, vamos dizer assim. Sequência. 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, então percebe? Deus predestinou de antemão, mas não tira a responsabilidade de pregar, porque se Deus chamou, como é que você ouve? Ouve pelo meio da pregação. Então, quando vocês ouviram Deus chamando, falando com o mesmo Paulo em Romanos 8, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou aqui, não é só a salvação de nós irmos desfrutar da glória que ainda virá, mas salvou aqui, ela começa agora no sentido de nós estamos desfazendo por meio da santidade os efeitos do pecado. E aqui na continuação ele fala: e nele também crido foste selado. Na verdade, ele mostra também aqui a minha decisão de receber essa graça, porque é um presente de Deus. Eu preciso ouvir, agasalhar essa palavra e ao mesmo tempo crer nela. Exato. Se eu não crer, o problema de tudo nada isso feito é que a nossa mente, ela pensa de forma muito lógica e excludente. Então, para nós é assim: ou é soberania de Deus, ou é vontade humana. Para nós não cabe as duas coisas. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, a gente pensa assim: ou eu creio na soberania de Deus, ou eu creio na responsabilidade humana. Então, porque há uma exclusão, o que nós pensamos? Bom, se eu creio na soberania de Deus, então não preciso ter responsabilidade humana. Agora, se outro crê assim: eu creio na responsabilidade humana, então ele abandona a soberania de Deus. O problema é que nós não temos a mente de Cristo. Então, para Deus está resolvido. Para Deus é as duas faces da mesma moeda. Então nós nunca vamos compreender como essas duas coisas elas sobrevivem juntas. E está tão resolvido para ele que Jesus nunca parou para explicar essas coisas. Voltando ao apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 11, depois que Paulo vai explicando, e olha que não falta argumento para Paulo. Paulo, como eu disse, ele é um cidadão cosmopolita. Depois que ele explica, ele dá volta, explica de novo, ele explica, ele vai indo. Sabe o que ele faz? Ele canta: ó profundidade da riqueza, do conhecimento de Deus, quem primeiro o aconselhou para que depois ele pudesse nos salvar, porque dele e por ele são todas as coisas. Amém. Como se ele dissesse: a gente não vai entender, a gente recebe. Então, para Deus, a responsabilidade humana e a sua soberania está resolvida. Por que eu não entendo? Porque eu não sou Deus e eu descanso no presente da salvação que Ele me deu. Bom, acabou a discussão nesse texto aí. Então, essa questão, quando ela é muito discutida e cria inimigo, ela fomenta muito mais o egocentrismo humano do que o prazer de receber aquilo que Deus nos deu
e nos convocou uma responsabilidade para se envolver no reino de Deus. Então, a predestinação, ela não causa orgulho, ela não produz gente orgulhosa, prepotente, cheia de teologia. Ela produz gente cheia de graça, de vibração, para se envolver com os problemas do mundo, ajudando o mundo a olhar para Cristo, esperando a glorificação que há de vir. Louvado seja o Senhor. Então, acabando, né, terminando o texto aqui, então, o louvor aqui ele é trínico, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele nos selou para o louvor da sua glória. Percebe a estrutura que ele tem aqui? E aí, então, nós temos o capítulo 1, do 15 ao 23. É uma oração agora. Outra questão importantíssima nos textos de Paulo. Ele ora e canta, ora e canta, ora e canta. Por quê? Cantar sem orar ou pensar no que cantou é emocionalismo barato. Mas também ficar teologando, orando, sem celebrar, fica muito frio. Então ele é muito equilibrado. Ele canta, vai cantando, e agora ele ora. Ele ora a teologia. Então percebe que a vida cristã, a igreja que só canta, ela fomenta o emocionalismo. Mas uma que só é dada a razão, ela fica fria. É como dissecar um cadáver. Então ele equilibra. Canta e celebra. Canta celebrando e depois investiga o que cantou por meio da oração e da teologia. É um equilíbrio. Por isso, que voltando lá em Romanos, no capítulo 11 que ele canta, ele vai dizer assim, ó, cantou, pelo amor de Deus agora, em nome de Jesus, vamos prestar um culto racional. É muito equilibrado, né? O cara é crente demais. Né? O senhor ia falar aí? Não. Estou aproveitando aqui, estou anotando as minhas coisas. Então, olha só, o capítulo 1, versículo 15, nós temos aí a ação de graça. Por que ação de graça? A ação de graça agora, ele vai dizer por que ele vai ter ação de graça, ó, por esta razão. Que razão, gente? A razão da salvação da Trindade. O problema é que quando a gente pega um texto bíblico e tem todo um trabalho hermenêutico nas Bíblias aí, tem para facilitar, vai trabalhando por temas. Quando a gente vai ler o versículo 15, a gente esquece do que foi dito, como se não tivesse nada a ver. Então, ó, por esta razão. Qual a razão? Porque o Pai me elegeu, porque o Filho me justificou, porque o Espírito Santo selou. Ele vai dizer, por esta razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstra com todos os seus santos, não deixo de dar graças a Deus por vocês, mencionando-os em minhas orações. Então, o que ele ouviu? Os irmãos lá de Éfeso, eles ouviram que o Pai elegeu, que o Filho justificou e que o Espírito selou. E o que ele faz agora? Graças a Deus, glória a Deus por vocês. Por essa razão, não deixe de dar graças a Deus, porque vocês entenderam o Evangelho. Essa oração que ele fala aqui, pastor, me parece uma oração de ação de graças. Não é a oração do desespero, mesmo não sabendo o que acontece no futuro, mas não é uma oração do desesperado, é uma oração do agradecido, do confiante, do saber que tanto o querer o efetuar bem dele, mas ao mesmo tempo ele fala aqui que existe entre vós o quê? O amor fraternal. Isso já é a prova de que a graça e a paz já invadiu o coração daquelas pessoas. Então ele está agradecendo a Deus e orando pelos irmãos, mas uma oração grata por aquilo que ele está vendo o Evangelho fazer no coração dos irmãos de Éfeso. Pois é, evidente, né, que nós não vamos ter tempo. Ele vai dizer lá no capítulo 3, versículo 20, 19. Deixa eu pegar aqui. Porque a paz de Deus que excede todo entendimento, ele vai dizer 17, 3:17, falando sobre isso aqui, ó. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados, alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os seus santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, a gente deveria passar por lá, mas antecipando o que o Senhor disse. Essa oração dele aqui é sabendo o quê? Que Deus está, além do que nós estamos vendo, além do que nós podemos ver, mais alto, mais baixo. Então, ou seja, essa oração é de uma gratidão
Porque o dia de amanhã me causa angústia se eu não olhar pelo viés da graça. Mas quando eu uso as lentes da graça, então eu entendo o quê? Que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Por quê? Só é possível viver a partir da ética do reino de Deus, a partir das lentes da graça. Senão a gente entra em desespero. Por quê? Por que eu sofro? Ele vai dizer isso lá em Romanos 8. Se nós somos irmãos de Jesus, cordeiros, então vamos participar da aflição dele, mas esperamos o dia da glorificação. Então, a paz de Deus, ela transcende e excede todo entendimento. Então, essa oração é de fato de gratidão. E aí, então, não temos tempo de esgotar todo o capítulo 1 do 15 ao 23, né, que ele fala... Ele ora ainda para que Deus dê entendimento, ilumine o coração, a razão, né, para que vocês tenham condições de fazer uma leitura da vida que tem. O capítulo 2, nós temos aí do versículo 1 ao versículo 10, basicamente dois assuntos: o que éramos em Cristo e o que somos em Cristo. Então, o que nós éramos? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, o que um homem é sem Deus? Ele está morto. Essa questão de morte também ela é bastante interessante. Não é uma morte biológica. A morte biológica é consequência de. A morte aqui é a morte espiritual. Então, nós estamos mortos para Deus. É isso que causa ira. O que ele vai dizer? No versículo 4... ele vai dizer como é que Deus reverteu por aquilo que a gente já leu da oração da Trindade da salvação. Todavia, porém, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda éramos mortos em transgressões. Esse texto aqui de Efésios, inclusive eu coloco no livro que é Romanos em miniatura. Tudo que você tem em Romanos, você tem aqui. No capítulo 1 de Romanos, versículo 18, até o capítulo 8, final do 8, ele explica tudo isso aí de forma mais expansiva. Aqui está condensado. No capítulo 1 de Romanos, o gentil pecou, os judeus pecaram, todos pecaram. Capítulo 4, justificação, graça, santificação, até o capítulo 8. Aqui ele condensa tudo isso aqui. Ali em Romanos, ele acaba nivelando todas as pessoas. Exatamente. Porque os judeus já estavam da lei, que tinha uma lei, que tinha um templo, que tinha tudo aquilo. E ele começa falando dos gentios. Os gentios vivem até pela lei da consciência deles e tal. Gravado no coração, na isso, exato. Mas vocês que têm a lei. Olha só, o Paulo, como eu disse, ele é um camarada cosmopolita. Ele conhece filosofia. Ele usa lógica. O que é lógica? É uma conta, só que sem número, com gramática. Então, o que ele faz? Ele coloca A mais B igual a B. Eu vou explicar isso aqui. Vamos imaginar se tivesse um público aqui. Então, do meu lado direito, quem são? Judeus. Do meu lado esquerdo, gentios. Grupos rivais. Antagônicos. Tanto que ele vai dizer que aqui, a partir do capítulo 2, 3, vai dizer que Deus derrubou esse muro. Mas vamos a partir dessa questão natural, dessa questão de disputa cultural étnica, não é? Então, o que Paulo vai dizer? Ele, como se vê as costas para os judeus, diz assim: vocês gentios, apontasse o dedo, vocês são idólatras, se tornaram isso, injustos nos negócios, mudaram o uso natural do corpo, mulher com mulher, inflamou com mulher, essa questão toda. E a língua de vocês vocês não cuidam dos pais, parecidas. E essa turma aqui está fazendo? É isso aí, Paulo. Essa gente não vale nada mesmo. Aí Paulo termina e ele fala: é isso aí. Aí ele vira e fala: agora vocês que dizem não adultera. Vocês que têm a lei, pecam com a lei. Então é o que? Esse mais esse. Qual é a conclusão? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Paulo tem um raciocínio lógico e ele coloca todo mundo no mesmo patamar. Você não peca como o outro, mas é tão pecador como o outro. Porque a competência de pecar está aqui, a modalidade você escolhe conforme a sua preferência. Eu digo o seguinte: por que eu peco como um carapicuibano? Porque eu nasci em Carapicuíba. Porque se eu nascesse na Austrália, eu pecaria como australiano. Mas sou pecador da mesma maneira. Não é a modalidade, é a natureza. Tá certo.
Meu Deus. Então Paulo coloca todo mundo no mesmo, como dizia o meu avô, nivelou. Na verdade, eu tenho até falado que essa pandemia, ela tem trazido um certo nivelamento nas pessoas. Trazendo a realidade. Porque hoje, o que você pode ver é que todas as pessoas estão no mesmo nível de perigo, no mesmo nível de risco. Não importa hoje quem tem muito dinheiro, quem tem pouco dinheiro. Que para isso serviu uma certa várias lições. A gente vai vendo nos textos veterotestamentários, pastor, que o chicote de Deus, a ira de Deus, quando ele decide corrigir, para alguns é para destruir, mas para outros é para fazer crescer. E Jesus exemplifica isso muito bem em Lucas 15, na parábola do pródigo, né? Porque o pródigo é o religioso. É o religioso que ficou em casa. Terrível, né? Camarada. Que ficou em casa e eu sou merecedor, porque, poxa, eu estou aqui há tanto tempo servindo, o senhor não me ajuda, o senhor não me dá um cabrito para me alegrar. Agora, tá vendo esse infeliz aí do seu filho aí, que foi lá, gastou o dinheiro, se prostituiu, agora o senhor vem dar uma festa para ele. Então aí exemplificou muito bem o que Paulo, aliás, a carta aos Romanos eu acho que é uma das mais profundas que existe. Aí tira todo o mérito de todo mundo e diz assim, é a graça, o mérito da graça. Acho que foi um título melhor que você deu para o seu livro, né? É o mérito da graça. Quando eu vou escrevendo, pastor, eu coloco o título para eu caminhar e depois eu vou mudando conforme eu vou estudando e escrevendo. E eu acho, para mim, que o resumo é o mérito da graça. Graça. Até a lei é graça. Alguns dizem que é sobreposição, que uma anula a outra, mas não é. Deus dá a lei para nos privar de destruição, então dá a lei para nos dar graça. Tudo é graça. Bondosa e preciosa graça. Não houve ninguém na Bíblia, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, que não fosse salvo por graça. Não há possibilidade. Não há possibilidade. Ninguém foi alcançado por observar a lei ou por ser uma pessoa irrepreensível ali nesse aspecto. É tudo mérito da graça. Então, olhando Romanos, né, e é uma carta gêmea também com Efésios, percebe que a primeira mensagem do Evangelho não é uma boa notícia. Diz que você sem Deus está morto, você é um desgraçado, ele vai acusando, e aí depois ele mostra o remédio, a justificação. Então o Evangelho primeiro ele mostra quem você é, ele te causa desespero. É a pregação de Pedro, no capítulo 2 de Atos. Vocês mataram Jesus! E o que eu vou fazer? Arrependei-vos e crei no Evangelho. Então, o Evangelho, primeiro, não é uma proposta de uma prosperidade insana. É mostrar quem você é. E a partir desse desespero, como é que Deus chama aqueles que justificou? Chama por meio do Evangelho. Eu estou pregando, dizendo, você matou Jesus, você é isso, você não sabe se alimentar, não sabe descansar, não sabe usar a sua sexualidade, o seu dinheiro, você tem um veneno aí dentro, você fica mal-humorado por isso, por aquilo, você está perdido, e o que vamos fazer? Arrependemos e crer no Evangelho. Aí começa a ética. É assim que Deus chama. Começa a metamorfose, é o transformação. Final do capítulo 3, capítulo 4. Então, isso nos ajuda por quê? O Paulo diz o quê? Capítulo 2, versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Como é que ele fez isso? O versículo 10 é maravilhoso. Ele diz assim, porque somos feitura. Porque somos criação. O outro texto é feitura. A palavra no texto grego aí, pastor, é poema. Literalmente. Você pega o texto grego lá, faz poema. Então, o que Deus fez daquele que é morto? Fez um poema. A nova vida é um poema para a glória do Senhor. Ele coloca aqui, feitura, mas a palavra no texto grego é poema. Então, Deus pegou o morto e fez um poema para a glória dele. Então, nós somos o quê? O aroma suave, enquanto vive a santificação, que chega, que sobe a Deus como um aroma suave. O outro texto que eu tenho é de Isaías, um comentário de Isaías. No capítulo 6 de Isaías, nós temos lá um problema político lá, em que os aparelhos de guerra do rei Ezequias foi destruído, Israel estava num problema econômico terrível. O que acontece com Ezequias? Com Uzias, melhor dizendo. Ele fica leproso? Então, o leproso, ele está afastado. E aí, quando Isaías ele vê a glória de Deus no capítulo 6, a gente percebe que o rei, ele está leproso fisicamente, mas toda a sociedade é leprosa. Eu vi a glória de Deus. O que acontece? Vem lá um ser celestial, angelical, e pega um tenaz do templo e coloca onde? Nos lábios. Mostrando o quê?
que o que louva a Deus não é o incenso do templo, mas nós somos queimados como incenso para a glória de Deus. Poema de Deus. Exatamente. Então, o que louva a Deus agora? Não é o incenso queimado, mas o ser angelical lá, ele pega uma brasa do templo e queima os lábios. Ou seja, quem que é o incenso agora? Cada crente em santificação. Então, nós somos queimados. E a nossa vida de santificação, ela é o culto a Deus. Isaías capítulo 6, cristianizando o texto lá. A nossa vida de santificação é um culto a Deus. É isso aqui, é o E poema. culto, e esse culto está muito além do que um congregar. Transcende. Realmente esse culto deve ser o que acontece lá fora depois que a gente sai da Aqui é reunião. celebração. Aqui é a celebração. Celebração. O culto acontece lá fora depois que eu saio da celebração. O culto é a vida alinhada à ética, atrelada à ética. Isso é culto. Porque culto é a prática, é a coisa em si. Percebe que quando nós começamos aqui a nossa conversa, eu disse que a carta ela é eclesiológica, mas a eclesiologia a parte da cristologia. Quanto mais culto tem lá fora, mais vontade de celebrar eu tenho. É o que Paulo está dizendo. Percebe? Ele canta e ora, canta e explica. Então não é um divórcio. Aliás, a celebração também ela é terapêutica, a gente se refaz. A gente vai tendo a beleza de Deus e tendo mais vontade. É uma bola de neve. Eu estou vendo a irmã Aurenice aqui, e eu mandei um recado para ela, acho que na quinta-feira. Falei, irmã Aurenice, estou com saudade da senhora. Porque quando a gente está pregando aqui, ela dá uns gritos lá no meio da igreja, glorificando a Deus. Eu estou com saudade disso, porque a celebração é isso. A gente cultua na nossa casa, no meu trato com o funcionário, no meu trato com o patrão, no meu trato com a vida, no meu trato com a natureza, com as coisas. Eu estou cultuando a Deus, as minhas atitudes cultuam a Deus. Mas quando eu chego aqui, a gente celebra. Aí a gente celebra porque eu já recebi, estou transmitindo e agora eu vou celebrar o amor de Deus com os meus irmãos. E é bom a gente olhar para a irmã, para o irmão que não veio, para o outro que está precisando de uma cesta e a gente pode contribuir, para o outro que está precisando de um aperto de mão. Ele não precisa de cesta, ele não precisa de dinheiro, de nada, ele só precisa de um olhar, ele só precisa de um afago, dizer, irmãos, estamos juntos aí. Esse é o problema, pastor, dos desigrejados. Os desigrejados são aqueles que acham que não precisam da igreja. Se não precisasse da igreja como estrutura, Deus não teria dado. Então, os desigrejados, o que eles dizem? Eu não vou mais na igreja por conta da ideologia, da política. Evidente que tem tudo isso. Então, o problema da igreja não é a igreja como esse corpo, a gente se reúne aqui. O problema da igreja é a igrejolatria, se é que a gente tem esse termo aqui. Então, aquele que é idólatra da igreja, ele vai ter problema. Quem adora a igreja, ele vai se frustrar, porque a administração é feita por homens que têm problemas de administração, tem viés ideológico. Mas a igreja, como corpo de Cristo, ela vibra e transcende isso daí. Então, os desigrejados, eles têm problema em se envolver com aquilo que a igreja, enquanto corpo de Cristo, realiza na terra. Pastor, tem uma pergunta aqui da irmã Cida, lá do Jardim dos Camargos. Ô, irmã Cida, Deus abençoe a senhora. Nossa Irmã Cida, longe, hein? ela diz o seguinte: a mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo a cabeça, a igreja o corpo. Qual o ministério do Espírito Santo em Efésios? Olha, a gente não pode divorciar ou separar as pessoas. Quando Paulo separa aqui, é uma questão gramatical, metodológica para entender. Mas nós adoramos um Deus trino. Então nós nunca vamos compreender, é um Deus só que se manifesta em três pessoas. Então nós nunca vamos compreender, isso inclusive causa um problema de neurose. E agora? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito? Então nós nunca vamos compreender essa convenção da Trindade. Então o papel do Espírito na salvação, o que Deus está dizendo aqui para nós, é que ele convence o homem do pecado. Mas esse é um papel da Trindade. Então não há um papel isolado desse ou daquele ou daquele outro. Essa é uma metodologia teológica, humana, escriturística, a gente tentar compreender. Mas mesmo assim, nós nunca vamos compreender a totalidade. Por quê? Porque só Deus compreende Deus. Então, nós temos o texto gramatical aqui, a gramática do texto, para a gente tentar compreender aquilo que é transcendente. Então não dá para ficar procurando, agora é o Pai, agora é o Filho, agora é o Espírito Santo. Nós vamos ver no texto de Efésios, durante esse trimestre,
em que o Espírito Santo de Deus, ele é dado para iluminar a nossa consciência, tá dito aqui. Agora, outrora diz assim, ó, porque é Deus que faz isso, outrora é o Pai. Então, você vai percebendo que é uma ação da Trindade, não dá para ficar departamentalizando, senão cria uma neurose teológica. A teologia, como qualquer outra ciência, ela ajuda, mas não esgota o assunto, ela é em construção. Até para não criar aquela coisa, por exemplo, do Espírito Santo, um Deus totalmente à parte do outro, né? Ele é um Deus só, na verdade, né? Que se manifesta de 3 facetas diferentes. Um cria, o outro realiza, o outro auxilia, e eles são tão inteligentes que não dá para explicar. Não dá. Não tem como explicar. É o mistério da Trindade. É o mistério, é verdade. O que você está colocando é assim, se a igreja é uma doutrina, a eclesiologia é isso em Efésios, a cristologia é isso, a teologia, falando do Pai, é isso. Cadê o Espírito Santo? Então, as doutrinas, elas estão dadas, elas estão sendo construídas, elas foram pensadas para nos ajudar, mas não significa que ela, departamentalizada, ela cause uma seção, divisão na Trindade. Ora, a Trindade ela é indivorciável, a Trindade ela está, então, é só uma metodologia. Onde nós vemos o Pai, vemos o Espírito, onde vemos o Espírito, vemos o Filho. Só uma outra palavrinha, nós temos uma palavra chamada pericorese. É uma palavrinha difícil, vocês não precisam decorar isso, é o meu papel aqui. O que é pericorese? Pericorese é uma ideia de roda, roda de criança. Então tinha lá alguém no primeiro, segundo século, pensando, como é que eu vou explicar esse negócio das duas naturezas humanas, das duas naturezas de Cristo, humana e divina? Então ele cansou de ficar pensando, ele foi pro terreno lá, pro terreno que as crianças brincavam. E as crianças estavam brincando de roda, uma criança ficava no meio e as outras ficavam rodando. Falou, entendi, é igual roda de criança, é pericorese. Então uma criança fica no meio e a roda fica rodando, depois muda. Então tem hora que eu vejo a do meio, tem hora que eu vejo rodando. É como uma dança, um casal abraçado dançando. Então tem hora que eu estou vendo o homem, mas quando ele vira eu vejo a mulher. Então há uma evolução, mas os dois estão ali, então é a pericorese. Então onde eu vejo o Pai, eu vejo o Filho e o Espírito também. Onde eu vejo o Espírito, eu vejo o Pai também. Então a maneira que a gente entende isso é um mistério. A gente compreende que eles estão ali por meio daquilo que eles chamam de pericorese. É método, maneira teológica para tentar explicar, ou pelo menos se aproximar daquilo que a gente não consegue humanamente falar. Posso fazer mais uma pergunta aqui? Vamos ver se a gente consegue. Tem uma pergunta do irmão aqui que ele fugiu um pouco do tema aqui, eu não vou fazer agora. É 10 e 11, você tem que chamar, eu vou à vontade, tá bom? Tá. O Paulo Ricardo pergunta o seguinte, qual o propósito então de Efésios? O propósito escriturístico de Gênesis e Apocalipse, levar o homem para Deus, mostrar o quanto ele é pecador, mostrar que só a graça de Deus manifestada na pessoa de Jesus Cristo, e a partir disso, do novo nascimento, se envolver com aquilo que chamamos de igreja, e o que ele vai dizer lá no capítulo 6, né? A partir do capítulo 4, toda a ética cristã. Esse é outro texto maravilhoso, nós vamos trabalhar num dado momento. Depois que ele diz o que é ética cristã, ele vai dizer, finalmente, fortaleça no Senhor e na sua armadura. Então, o propósito de Efésios é mostrar quem nós éramos, o que nós nos tornamos e como nós lidamos nessa vida, nessa parte de cada eternidade, enquanto esperamos ao Senhor. Então, é o propósito escriturístico, a redenção do homem em Jesus Cristo por meio do Espírito Santo, a partir da eleição divina. Muito bem, ainda tem um tempo. Vamos lá. Então, ainda no capítulo 2, ele vai dizer que nós somos feitura de Deus. E aí então, no 2:11, tem de novo aquele conectivo. Portanto, a partir do que ele disse, não é? O que ele vai trabalhar no capítulo 2, do 11 até o versículo 22? Que existia pelo menos dois povos, embora os gentios, né, tá aí numa unidade só, mas tem várias manifestações culturais. Tem os judeus e tem os gentios. O que Deus fez? Derrubou a parede de separação. E aqui eu já vou entrar no capítulo 3 para a gente entender como é que Paulo celebra isso. No capítulo 3 ele vai dizer assim, por esta razão eu, Paulo, sou prisioneiro. Por que Paulo está preso? Nós lemos lá em Atos 21 que ele está preso porque ele foi acusado de profanar o templo, falar mal de Moisés. Então ele está preso porque o ministério dele é ministério com os gentios, não é isso? Bom,
Ele está dizendo assim, ó, por isso que eu estou pregando para vocês, eu estou preso. Ele está preso porque roubou? Está preso porque matou? Não, está preso porque pregou o Evangelho. Ele está preso porque fez a coisa certa. Ele foi acusado e preso, vai ser morto porque fez a coisa certa. Ele vai dizer o quê? Que ele está pregando que Deus uniu, fez uma raça só. Qual é a beleza do texto? O versículo 10, do 3. Ele vai dizendo que Deus tomou os gentios e os judeus e não anulou a cultura, mas fez, a ideia do texto grego aqui, pastor, é a ideia de uma coxa de retalho. Imagina, você tem retalhos, vermelho, marrom, amarelo, e vai juntando. Então, a beleza é a construção do colorido quando vira, forma a igreja. Olha o que ele vai dizer. A intenção dessa graça, qual graça? De unir culturas, era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais. Esse texto é maravilhoso e ele nos ensina muito sobre igreja. O que acontece? Quando nós temos um viés ideológico, ainda que seja na igreja, ele tem que ser alinhado ao partidarismo ideológico de cada pessoa. Então, vamos imaginar que eu vou construir uma igreja a partir daquilo que eu penso. Se o senhor não for da minha ideologia, o senhor vai embora. E ele é a mesma coisa. O que Deus fez? Ele, vou colocar inventou aqui porque é só uma palavra, inventou a igreja para mostrar que Deus tem inteligência para não anular a sua cultura e fazer com que todos celebrem uma coisa só. Vamos imaginar o que ele está dizendo aqui. Ó. Deus pegou um cearense e não anulou a cultura do Ceará, trouxe para São Paulo e pegou um paulista, e eles têm culturas diferentes, mas eles não se anulam culturalmente e celebram uma única coisa, que é o Evangelho da Graça. Ele está dizendo assim, qual homem poderia instituir isso? Qualquer partido filosófico, político, militar, eclesiástico, ele se divide se a ideologia for humana, mas a igreja foi constituída para quê? Para que todos os poderes conhecidos e autoridades, veja que Deus é poderoso para fazer isso. Ou seja, a igreja, ela é uma pluralidade de cultura que celebra uma só coisa, a graça do Evangelho. Essa é a multiforme sabedoria de Deus. Isso aqui, olha, eu me alegro e quase que falo em línguas aqui, eu sou pentecostal. Por quê, irmãos? A mente humana não conseguiria fazer a igreja. Nunca, jamais. Por quê? Nós não vamos brigar. Apesar de o senhor falar que foi uma invenção de Deus, não é uma invenção humana. É a palavra do homem. E é por isso que tantos que tentam inventar a igreja, quebra. Por quê? O papel da igreja é mostrar o quê? Qual homem que pode inventar uma organização como essa? Não dá. Então, a igreja, ela é o testemunho, o outdoor da graça, para que os anjos de Deus, os anjos caídos, os demônios, as culturas, as autoridades vejam que só Deus pode unir gentios e judeus, africanos e europeus, americanos e carapicuibanos num só corpo e celebrar a mesma mensagem: Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Olha o que ele vai dizer. Por que Deus constituiu a igreja? Por que ele quebrou o muro da separação? A intenção dessa graça, a intenção de Deus, era que agora, pela igreja, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Essa palavra multiforme é a ideia de uma coxa de retalho. Vem cá você, costura, não vai dar certo. Deu certo, por quê? Porque é a sabedoria de Deus. Por que Deus fez isso? Para que a sabedoria de Deus se tornasse conhecida de todos os poderes e autoridades nas regiões celestiais. A igreja é invencível, as portas do inferno não prevalecem, porque foi Deus que criou. Aleluia. A igreja é o corpo de Cristo que vibra, não tem epidemia, não tem crise financeira, não tem ideologia. A igreja tem saúde, porque a saúde vem da cabeça, que é Jesus. Louvado seja o Senhor. Já são 10 apelo, né? Irmão João, posso terminar, irmão João? Não, eu estou muito grato, pastor, pela essa rápida introdução que a gente fez aqui. Estamos aqui há 1 hora falando. Puxa vida, né? Não é? E espero que... Tem uma pergunta aqui no meu WhatsApp, mais uma pergunta aqui. Antes da pergunta, só para a gente acabar o capítulo 3, não? Aí ele vai dizer nesse capítulo, por esta razão. Por que por esta razão? Tudo que ele disse sempre, percebe? Por esta razão, eu me ajoelho diante do Pai. Isso aqui é maravilhoso.
Um judeu, ele não ora ajoelhado. Dentro do muro das lamentações, ele ora de pé. Quando que ele ajoelha? Quando uma coisa é extraordinária. Então, por causa da igreja, ele fala, por isso eu me coloco de joelho. Por isso sim. Por quê? Porque pela igreja dá para colocar de joelho e celebrar a Deus por quanto que ele fez. Uma irmã perguntou aqui o seguinte: quero saber se é cabível o crente na fé sair às ruas de máscara nesse período, ainda mais sendo do grupo de risco. Irmã, você deve sim, sendo do grupo de risco ou não sendo, você deve sim sair de máscara, lavar as mãos, deixar um paninho com cândida na porta da sua casa. Quando você chegar, deixa o sapato fora, em cima da cândida. Faça todas as orientações necessárias pela Organização Mundial da Saúde, pela Vigilância Sanitária. Isso não anula a sua fé, isso não anula a sua crença, não anula que você acredita em Deus. Isso mostra que você ainda mais acredita, porque você consegue equilibrar a sua fé com os cuidados do seu dia a dia que você precisa ter, tá bom? Eu acho que assim, você sair sem máscara na rua, estando num grupo de risco, além de você estar acarretando um problema para você e para outras pessoas, e isso você não vai estar honrando o nome de Deus em hipótese nenhuma nisso. Esse problema, pastor, vem de uma questão de uma equivocada visão antropológica, como Deus fez o homem. A gente aprendeu, é uma herança medieval inclusive, que o corpo ele é demonizado e o que vale é a alma ou o espírito. Não, o corpo, a alma, o espírito, o intelecto, tudo é de Deus. Então, algumas pessoas têm esse viés de pensamento porque não entendeu que o corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, é bastante interessante, num dado momento, a gente estudar antropologia. Entendeu a antropologia, a gente vai entender para que serve o corpo, quem é o homem de verdade. Então, vale a pena, no momento de estudar antropologia, para entender tudo isso aí. Muito bem. Meus irmãos, deixa eu dar alguns anúncios para você. Depois vou pedir para o pastor Hélio orar, agradecendo a Deus por esse momento tão bom aqui. Eu queria avisar os irmãos, hoje a nossa live de culto vai ser a partir das 17 horas, como foi no domingo passado. 17 horas nós estaremos aqui cultuando. Você acompanha de sua casa, do seu lar, em nome de Jesus. A nossa ceia está programada para o próximo sábado, dia 11. A ceia será ministrada a partir da sede pelo pastor Paulo Lucas. Ele ministrará a partir da sede e nós, todos os membros do setor 10 de todas as congregações, cearemos nas nossas casas, tá bom, meus irmãos? Os irmãos aguardem, porque nós estamos esperando a orientação da sede de onde e quando você vai poder retirar o seu kit. Fique tranquilo que eu vou passar as informações. Nós vamos formar aqui uma equipe de irmãos para estarem distribuindo aqui na igreja no dia marcado, e se você não puder vir, nós levaremos aí na sua casa também. E você que está precisando de uma cesta básica, me procure os irmãos aqui da igreja. Se nós não tivermos, nós vamos conseguir, e nós estamos já nos preparando já desde uma semana atrás para atender a sua necessidade, tá bom? Se nós tivermos 2 quilos, nós vamos dividir, um nós ficamos com ele e outro nós damos para você. Isso é a humanização que a graça nos traz. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus possa guardar você debaixo da sua mão poderosa. Eu quero convidar aqui o nosso irmão pastor Hélio, faça uma oração por todos nós, agradecendo a Deus por esse presente que Ele nos dá, de podermos ter esse bate-papo aqui. Agradeço o irmão João por nos concordar conosco. O irmão João é o superintendente. Obrigado, aqui. Tem que ser graça. Deus te abençoe. E pastor Robson por estar aqui nos acompanhando, o Tato que está aqui nos ajudando. Deus te abençoe, Tato. Deus abençoe você. E o David que ficou ontem aqui na live dos jovens até tarde, e hoje já está aqui. Deus te abençoe, David. Irmão Eunice, Deus abençoe. Joãozinho, dá para dar um glória a Deus aí, Joãozinho? Hein? Glória, é isso mesmo. Ricardo, Deus te abençoe. Bom te ver de novo, que Deus possa te dar graça, em nome de Jesus Cristo. Pastor, ore por nós. Senhor, celebramos, Pai, celebramos com alegria por ter sido contado entre aqueles que conhecem o Senhor. Quando
eu avalio a minha vida, eu mesmo, a minha consciência. Eu não entendo porque o Senhor quis me salvar. Não consigo compreender, Pai, porque o Senhor agiu de forma tão favorável, Pai. E entendo menos ainda porque o Senhor mandou o seu Filho para morrer por nós. O seu Filho, Pai, mesmo quando estava encarnado como um cidadão lá da Palestina, Senhor, Ele só fez aquilo que o Senhor queria que fosse feito como homem que Jesus era. E mesmo assim o Senhor sacrificou o homem bom, o seu Filho, e sacrificou por alguém como eu, Pai. De fato, Senhor, nós nunca vamos compreender por que o Senhor fez isso. Na verdade, o Senhor deveria sacrificar a mim. Na verdade, o Senhor deveria ter matado naquela cruz a mim, mas o Senhor trocou o justo pelo injusto, o santo pelo profano. Isso nos mostra, Pai, o tanto do amor, mas não é um amor deficitário que precisa de algo para sobreviver. É um amor livre, e porque livre é o mais genuíno. Porque se enviasse o teu Filho seria o que sempre foi, e se não enviasse seria a mesma coisa. Por isso nós celebramos, Pai, a salvação que temos no Senhor. É o mérito da graça, Pai. É o mérito da graça, Senhor. E se quando ainda éramos pecadores, o Senhor fez o que fez, o que não fará, Pai, por nós agora, que somos filhos do Senhor, que somos comprados? O Senhor não vai nos abandonar na tristeza, na angústia, na dificuldade. O Senhor vai dar o pão, o Senhor vai dar uma saída, o Senhor vai curar, o Senhor vai dar vitalidade, alegria, o Senhor vai nos reunir para celebrar, ainda aqui, nesse tempo. E quando acabar esse tempo, o Senhor virá e nos dará um corpo transformado. Senhor, é mérito da graça, é bondade do Senhor, Pai. Não há mérito em nenhum de nós, Pai. Ninguém pode se levantar e dizer que se auto-salvou, Pai. Nós não poderíamos nos salvar. O Senhor nos deu uma vida para viver, uma alegria para sentir, para desfrutar da vida que temos aqui. Ainda, Pai, que temos dificuldade, aflição, falta de dinheiro. Ainda, Pai amado, que temos muitas angústias, mas nós celebramos a vida que temos no Senhor, Pai. Essa manhã foi um presente do Senhor, foi também remédio da graça para alegrar o coração do irmão que nos assiste, para aqueles que estão aqui, Senhor. O Senhor nunca nos despede vazios, Pai. Nos renova pelo poder da Tua presença, nos ajuda, Pai. O Brasil, o mundo, Pai, as igrejas estão clamando pela providência. O Senhor tem poder de soprar, Pai amado, essa pandemia e dissipá-la, mas também tem poder para nos fazer enfrentá-la com galhardia, com dignidade. Se o Senhor quiser, ela acaba agora, hoje. Se não quiser, ela vai se estender. Sendo ou não sendo, nós nos alegramos na graça do Senhor. Obrigado, Pai, por esta igreja, pelos irmãos. Nos ajuda, Senhor, a nos envolver com galhardia, com disposição, sendo eleitos pelo Senhor, para aparecer o Cristo que morreu por nós, para viver com dignidade, galhardia e graça, Senhor. Obrigado pela vibração, pelo poder do Espírito Santo em nós, Pai. Senhor, dá estratégia econômica para os teus filhos que têm comércio. Dá, Senhor amado, percepção para aqueles que perderam o emprego. Dá, Senhor amado, novos meios de poder trabalhar e trazer o pão com dignidade. Abre as portas, Senhor, traz o sustento. Faz alguém lembrar de nós para que possamos trabalhar em dado lugar. Senhor, o Senhor é soberano em todas as coisas, Pai. Guarda a nossa família, guarda o nosso bairro, guarda a nossa cidade, o nosso país. Abençoa aqueles que governam, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que estão trabalhando, Senhor. Nós queremos clamar, Pai. Ouve o nosso clamor. Se quando estávamos mortos em delitos e pecados, o Senhor nos salvou, o que fará hoje, Pai? O que fará hoje? Por isso, Senhor, nós celebramos como Paulo. Ó, profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, Senhor. É por isso que nós nos colocamos de joelhos também. Te louvamos, Pai. Te louvamos, Senhor. O Senhor, Pai, não vai nos deixar nessa agonia, Senhor. O Senhor não vai nos abandonar.
O Senhor vai trazer o dinheiro que precisamos, o pão que precisamos, a saúde que precisamos, e ainda nos dará a vida eterna. Te louvamos, Senhor. A dor não é maior do que a esperança. A falta não é maior do que a providência. O amor não é maior do que o desespero. A angústia não é maior do que o remédio. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Cristo da cruz. Obrigado pelo Teu Espírito derramado nos nossos corações. Obrigado pela igreja multiforme sabedoria do Senhor. Obrigado pelos dias que temos. E obrigado pela eternidade que ansiamos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe, irmãos. Pastor, muito obrigado. Que Deus continue te dando graça, te ajudando e tornando os seus projetos possíveis debaixo da bênção dele, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Se você puder aí na sua casa levantar a mão assim, ó, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai Celeste, e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém.